Fala família, beleza? NASA na área, dando mais uma dica aí. Cervejeira, nada mais importante do que a gente falar de cerveja, falar de controle de temperatura. Então eu queria apresentar o meu controlador de temperatura, é o Ketotec KT3009. Um controladorzinho, um controlador bom, tá? Tranquilo, vocês vão ver, eu vou falar sobre ele. Tranquilo de se mexer, barato. E a melhor coisa dele, ele é bem simples de se mexer, sabe? Você não precisa ficar instalando aquele monte de fio agarrado, pendurado. É simples. Só tem essa tomada aqui, que vai na energia elétrica, né, da sua casa, que você vai colocar aqui. E aqui você vai colocar a entrada da sua geladeira, tá? Da sua geladeira. Não se preocupem que esse desenho aqui é meio esquisito, mas ele vai funcionar, tá? Se a sua geladeira tiver aquele terceiro pininho, né, que só tem aqui no Brasil, é só você comprar um adaptador e ligar aqui normalmente que ela vai funcionar, beleza? E tem aqui essa parte aqui desse fio aqui atrás, que é o sensor que você vai colocar na sua geladeira, no seu poço térmico, né? Ou você vai pegar uma garrafa, vai encher com água e álcool, botar do lado, que vai dar mais ou menos, vai funcionar a mesma coisa. Fica bem interessante. Então é isso, ele é bem prático, bem barato. Vou colocar aqui agora o valor que eu comprei no Mercado Livre, ele, tá? Foi bem tranquilo, chegou na porta da minha casa rapidinho, tá? É isso, gente, ele é barato, simples, não precisa aquele monte de dor de cabeça para instalar e funciona muito bem, tá? Eu agora vou passar as funções dele, porque eu não consegui achar nenhum vídeo na internet, cara, falando sobre esse controlador de temperatura aqui no Brasil. Só vídeo de outros países. Aí eu acho interessante falar sobre isso. Tá, agora eu vou falar sobre cada uma dessas funções que tem esse controlador de temperatura. Então, gente, eu vou ligar ele agora, é bem simples. Só ligar aqui na tomada, vou ligar aqui na minha tomada aqui do lado. Ele já vai logo da temperatura atual, né? Da temperatura ambiente, está aqui 27,5, né? Já vai subir um pouquinho, que ele estava na geladeira há pouco tempo. Mas você vê que o sensor funciona direitinho. Você passa o dedo aqui, já esquenta um pouquinho, ele já sobe a temperatura, já sobe bem, né? Então aqui tem o visor dele, você tem a temperatura, você tem a função set, a seta para cima e a seta para baixo. Essa luz aqui indica que o aparelho está ligado, no nosso caso aqui seria a geladeira, né? E quando essa luz apaga, significa que o aparelho está desligado. Ele tem um relé aqui dentro que ele já dá esse comando conforme a variação da temperatura, tá? Então vamos ver aqui a função, vou apertar o set. Então o set você já vai ver o P0, você vai ver o P1, P2 e o P3, tá? Então vamos começar pelo P0. O que é o P0? Aí eu vou colocar aqui no papel para a gente poder raciocinar. O P0, ele significa que naquela temperatura a geladeira vai ligar. É o botão do liga. E automaticamente a temperatura vai cair, vai abaixar. Eu vou botar uma setinha aqui para baixo para a gente poder entender, tá? Por que eu estou dizendo isso aqui, gente? Porque esse controlador também serve para controlar temperatura, controlar aquecimento, né? Então, como a gente está trabalhando aqui com cerveja, mais parte de temperatura fria, né, de resfriamento, então a gente está falando aqui sobre controle de geladeira, tá? A geladeira, quando liga, a temperatura baixa. O P1 significa ao contrário. Significa que quando atingir a temperatura P1, a geladeira ela vai desligar. O que para a gente significa que a temperatura vai subir. Eu abreviei aqui o desligar, tá, gente? Tá? E a gente tem a função P2 e a função P3, que eu vou falar depois de eu passar para vocês aqui essa questão do P0 e do P1, tá? Como esse vídeo está falando de controle de temperatura, eu vou pedir aqui um auxílio do meu copo medidor. Botei gelo aqui para a gente poder trabalhar,
tá? Então o que que significa? Vamos trabalhar aqui vamos imaginar que a gente quer, né? A gente vai trabalhar aqui com uma cerveja, vou botar aqui um exemplo. Vamos trabalhar com uma fermentação a 18 graus, tá? Então a gente quer controlar 18 graus a temperatura, tá? O que que eu faço, tá? O que que eu faço? Então, levando em consideração que o P0 liga a geladeira e o P1 desliga, tá? O P0 ele tem que estar sempre maior, tá? O P0 ele tem que estar sempre maior do que o P1, tá? Esse é o segredo. Quando você for controlar a temperatura para resfriar, o seu P0 tem que estar sempre maior do que o P1. Então eu vou lá, de 7, P0, ele está aqui 13, mas eu vou colocar, se eu quero controlar 18, eu vou colocar o meu P1 para ligar a geladeira e abaixar, eu vou colocar a 18.1, tá, gente? Então vou lá, aperto aqui, 18.1, ele vai dar uma piscada, vai reconhecer, meu P0 já está setado. Agora, para eu poder desligar a geladeira e a temperatura subir, eu vou ter que botar o meu P1, né? Já botei meu P0, 18.1, desligou, vai ligar a geladeira, a temperatura vai baixar. Agora eu quero P1, para ligar a geladeira, a temperatura subir. Então eu vou colocar, como eu quero a minha geladeira a 17, a 18 graus, calma aí. P1, tá. Então eu vou colocar o meu P1 a 17.9, tá? Ele vai ficar 17.9. Nada impede você também de botar menos, né? Vou botar aqui 17.9. Ele vai lá, beleza. Então a gente tem a temperatura P0, ela está setada para 18.1 e a temperatura P1, ela está setada a 17.9. Então, aqui no papel, aqui comigo, gente, é simples. Quando a temperatura estiver 18.1, ela vai ligar a geladeira para baixar a temperatura. Quando ela tiver 17.9, ela vai desligar a geladeira e vai fazer subir a temperatura, tá? Então vai ficar uma média de 18 graus e você vai conseguir manter a temperatura dentro dessa casa aqui. Entendeu, gente? Tranquilo, sem problema nenhum. Agora vamos colocar aqui, usar aqui o gelo. Ele está marcando agora 30 graus. Já está até setado já. Agora ele vai baixar até... Beleza. Ó, 15, 14, ele vai subir a temperatura. Ele agora está subindo a temperatura. Por quê? Ele passou dos 18.1. Quando ele chegar no... Olha lá, ele vai ligar exatamente, ó. Ligou. Tá vendo? Desligou a 17. É porque aqui fica bem difícil controlar. Vou tentar fazer isso aqui bem devagar. Quando chegar a 18.1, ele vai ligar. Ó, ligou. Quando chegar a 17.9, ele desliga. Então ele fica assim. 18.1. Chegou a 18.1. Vamos lá, botar aqui. Não, tem que aquecer, estou resfriando. Quando chegar a 18.1, ele vai ligar. Vai fazer a temperatura baixar. Ó. Agora ele vai desligar. Ó, viu? Então é simples. Aí ele vai controlar. É porque eu estou fazendo rápido aqui, porque o gelo ele resfria muito rápido e aqui a temperatura está quente e ele esquenta muito rápido. Mas é basicamente isso. Agora vamos falar sobre o comando P2 e o P3, tá? O que é o P2? O P2 você vai lembrar que é a calibragem. Calibragem. Ou seja, a caneta tá feia, hein? É a calibragem. Você vai calibrar. Por exemplo, você vai pegar um termômetro,
né, um termômetro de confiança, e vai botar junto com esse aqui. Pode ser que dê uma diferença. Vamos botar aqui, ó, vou fazer aqui uma constatação. Aqui a gente está marcando 28.3. Eu vou setar o P2. Aí eu vou dar o 7. Ele está a 0, ele está calibrado. E se eu botar aqui, ó, vou botar 5 graus a mais. Vou botar 5 graus a mais. E ele vai para 33, né? Sobrando 28 mais 5 dá 33. Vamos ver. Ele vai lá para 33, ó. Só se... Ele vai dar pá. Ele vai entrar sozinho. Pum, 33. Tá vendo? Ele estava 28. Eu fiz uma calibragem para ele para 5 graus a mais. Para isso que serve a função P2. Vou botar aqui a 0. Vamos reduzir aqui. Calma aí. P2. Aí eu vou botar 0. Ele vai voltar a 28. Opa. Escapulou. Mas ele vai piscar, que ele vai entrar. 29 é porque aumentou um pouquinho a temperatura. Tá, gente? Então, o P2 é calibragem. Agora, essa função, a P3, cara, é uma função que, sinceramente, eu vou falar aqui só a nível de curiosidade, mas ninguém vai usar essa função, tá? Ela é uma função delay. Ela é uma função delay. Tá? A função delay. O que essa função significa? Essa função, ela significa o seguinte, que ela vai atingir, quando atingir o P0, quando atingir a temperatura para ligar o aparelho, tá? Você pode acrescentar alguns minutos para ela poder de fato ligar. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo aqui. Vou botar aqui o P0, P1, P2, P3. Meu P3 ele sempre fica setado no 0, mas vou botar aqui 1 para a gente ver aqui um exemplo, tá? Então ele está no delay, tá? Eu vou reduzir a temperatura. Deixa eu reduzir aqui a temperatura no gelo. Tá, calma aí. Reduzir a temperatura no gelo. Ele varre a temperatura, tá? Ele está desligado. Agora eu vou aumentar a temperatura dele. Então, ele tem que ligar, né? Ele tem que ligar aqui no P0, né? Que eu coloquei a 18.1. Então, quando ele atingir 18.1, ele não vai ligar. Ó, não ligou. Ele vai contar 1 minuto exatamente, tá? E ele vai ligar. Quando ele atingir o 18.1, tá? Ele vai atingir essa temperatura aqui. O sistema vai acrescentar 1 minuto para ele de fato ligar. É uma função que não se usa. Essa função delay é uma função que não se usa. É muito difícil. Vamos aqui esperar um pouco para poder ligar, tá? Deixa eu, quando estiver ligando aqui, quando ligar aqui eu vou avisar vocês, quando passar 1 minuto. Ligou, tá vendo? 1 minuto depois o controlador ligou. Então essa função delay só serve para isso, não serve mais para nada. Então tá, gente, é isso aí. É uma explicação como que funciona esse controlador Ketotec. Bem simples, bem eficaz, show de bola. Recomendo, ó, para você controlar a temperatura da sua geladeira, para você ter uma cerveja de qualidade. Tá bom, gente? Gostou do vídeo? Dê um like, tá? Se inscreva no canal. Eu vou apresentar toda semana um vídeo dando alguma dica aí para equipamentos cervejeiros e algumas coisas relacionadas aí ao mundo cervejeiro. Tá bom, gente? Acho que essa dica é bem importante. Valeu, um abraço.